Atos capítulo 16, verso 16 em diante. Diz assim o texto sagrado: E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, saiu ao nosso encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e, levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Por gentileza, a sua atenção ainda novamente no verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Cantavam louvores a Deus. Deus é digno de ser louvado. Deus é digno de ser louvado. Nós fomos criados para louvor da glória de Deus. O nosso papel neste mundo é contemplar maravilhados a grandeza do nosso Deus. E ao contemplarmos essa sua grandeza, o nosso coração então, tomado de êxtase, vem a impulsionar os nossos lábios a proferir palavras de elogios, de louvores a este Deus. A criação é uma concessão da graça de Deus. Deus não precisa de nós. Olha só. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Por que então Ele nos criou? Ele nos criou como uma concessão da sua maravilhosa graça. Eu vou criá-los de tal maneira que eles sejam capazes de me contemplar e assim serem abençoados. A maior de todas as bênçãos é ter consciência de que há um só Deus vivo e verdadeiro. E que este Deus, que não precisa de nós, não abre mão de nós. E que Ele nos criou e nos deu este privilégio, esta bênção, essa plena realização, chamada capacidade de louvar a Deus. Só pode louvar a Deus aquele que primeiro o contempla. E quem contempla a Deus é tomado de êxtase, admiração, assombro. Então a sua boca se abre e diz: Tu és grande, Tu és santo, Tu és poderoso, louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome. Nós fomos criados para louvor da glória de Deus. Nós não cabemos em outro lugar. Nós somos uma peça que dentro deste projeto, que dentro deste plano glorioso por Deus elaborado, nós somos uma peça que só serve de forma adequada
e que só se percebe plenamente realizada quando cumpre o seu papel. A pergunta mais profunda, né, da natureza existencial humana é: quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é a minha missão? Qual é o meu lugar neste mundo? Para que eu sirvo? É para louvar a Deus. Eu só caibo neste papel. Eu só sou plenamente realizado quando eu entendo qual é a minha missão no mundo. É louvar a Deus. Em tudo que eu faço para louvor da glória de Deus. É justo que toda a criação se volte para Deus e o louve. Nós sempre abrimos nossos cultos lendo o livro dos Salmos, e existem inúmeros salmos que conclamam o indivíduo, a nação e toda a criação a louvar ao Senhor. A louvar ao Senhor com instrumentos, com palmas, com voz de júbilo, com alegria. É preciso louvar a Deus. A nossa plena realização enquanto seres humanos só pode ser encontrada quando nós percebemos, entendemos qual é a nossa função. Eu fui criado para louvor da glória de Deus. Então, quando eu trabalhar nisso também, eu quero acreditar louvores a Deus. Quando eu estudar, eu também quero isto fazer para louvor da glória de Deus. É interessante, né, como Deus tem os seus em todas as partes. E mesmo nos lugares em que a palavra de Deus ela não recebe a devida atenção, Deus ali tem os seus. E Deus coloca os seus em posições de destaque, né? Você viu os medalhistas olímpicos? Como eles, na sua simplicidade, louvam a Deus. E todos têm que ouvir: Deus seja louvado. Os que temem ao Senhor concordam e dizem: louvado seja o nome do Senhor. Os que são inimigos do Evangelho dizem: estas vozes devem ser silenciadas. Mas quem pode roubar a vez de alguém que está no primeiro lugar do pódio, né? Que Deus abençoe estes servos, estas servas de Deus, que em suas conquistas tributaram ao Senhor a glória devida ao seu nome. Deus é digno de ser louvado, e este é o nosso papel: louvar ao Senhor. A nossa plena realização só é uma realidade quando eu entendo: fui criado para louvor da glória de Deus. Não foi para fama, não foi para riqueza, não foi para isto, não foi para aquilo. Mas eu posso realizar todas essas coisas e depois de realizá-las, dizer: Senhor, que isto seja um louvor também para o seu glorioso nome. Veja Paulo e Silas, eles estão aprisionados após uma humilhação pública. Eles foram ali açoitados e eles foram aprisionados. E no cárcere, pés e mãos atados, não havia espaço para confusão de mente, não havia espaço para questionamentos vãos, tolos, murmurações. O que eles faziam? À meia-noite, com as costas sangrando, humilhados pelos homens, mas eles traziam no coração uma disposição que nada e ninguém podia roubar, a disposição de entoar um hino de louvor a Deus. Eles louvavam a Deus. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, Deus é digno de ser louvado. O que é louvar? É você reconhecer as qualidades de alguém e tecer algum comentário elogioso. Louvar é elogiar.
Existem inúmeras pessoas que merecem elogios pelas suas realizações, pelos seus feitos, pelo seu comportamento. Você já elogiou seu filho, sua filha? É preciso enaltecer os feitos das crianças. Isso estimula e encoraja as crianças a fazer mais, né? Ó pai, o meu pulão, e pula, né? Aquele pulão assim, né? Só a guia, né? Só um meio fio. Tem que falar, meu Deus, que pulo maravilhoso! Então ele se atreve a fazer coisas maiores. Estimule, valorize, elogie, louve. Louve também as virtudes da sua esposa, né? O livro de Provérbios fala que vã é a graça e a beleza estética, ela é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Elogie a sua esposa. Vez ou outra eu uso o púlpito para ganhar alguns pontinhos com a Juliana, né? Elogie, não deixe passar batido. Mas dentre todas as pessoas, a mais admirável e mais digna de elogios, de louvor, é o nosso Deus. Como bem falou o nosso irmão que vinha no seu automóvel, muito bem acompanhado, quando ele se deu conta, Deus está presente. O que aconteceu? Todas as coisas sumiram, não é assim? Ele diz que a consciência da presença de Deus fez com que todas as demais coisas desaparecessem. Irmãos, quando nós paramos para contemplar a Deus, sua grandeza, sua majestade, sua glória, sua formosura, sua misericórdia, sua fidelidade, o nosso coração é tomado de êxtase e a gente tem que dizer glória a Deus. Louvado seja Deus, Ele é digno, Deus é digno de ser louvado. E em segundo lugar, as situações pelas quais nós passamos não podem nos fazer esquecer que Deus é digno de ser louvado. A situação aqui era grave, era totalmente adversa. Eles estavam na plena realização da obra que Deus lhes havia confiado. Eles estão pregando o Evangelho na cidade de Filipos. E uma jovem perturbada por um espírito adivinhador, que era escrava duas vezes, escrava de demônios e escrava de homens que a utilizavam para auferir lucro, através da prática da adivinhação que aquela jovem realizava. E ela dizia, estes que vos anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. Mas o Espírito do Senhor fez com que Paulo entendesse que a origem daquela palavra, que era verdadeira, Paulo e Silas de fato eram servos de Deus Altíssimo. E eles estavam a anunciar o caminho da salvação. Mas o servo de Deus, a serva de Deus, não aceita palavras elogiosas do inferno. Amém? E ele se volta então para aquela jovem e diz, em nome de Jesus eu dou ordem, espírito, sai dela. E no mesmo instante, aquela jovem se viu liberta da ação de demônios, e uma vez liberta, foi também embora a capacidade de adivinhação, e junto com a capacidade de adivinhação, toda a esperança de lucro daqueles homens se esvaiu. Então eles se inquietaram e arrastaram Paulo, Silas, para as autoridades que estavam ali em Filipos, e falou para eles, olha, nós não podemos acatar e nem aceitar os novos costumes que esses homens estão nos ensinando. Nós somos romanos, eles são judeus. E eles então, os pretores, deram ordem que fosse rasgada as vestes daqueles homens de Deus, e eles foram açoitados com vara, receberam muitos açoites, diz o texto sagrado, e a ordem que o carcereiro recebeu foi, guarda-os com segurança, e eles então foram manietados, amarrados num tronco, e lançados lá no fundo do cárcere, e lá na meia-noite, eles entoavam hinos de louvores a Deus, independentemente da situação. Deus é digno de ser louvado.
Deus é digno de ser louvado. Que a nossa disposição de louvar ao Senhor seja ultra circunstancial, independentemente daquilo aquilo que está se passando à nossa volta, a situação na qual nós estamos inseridos. Deus é digno de ser louvado. Não sonegue louvores a Deus, porque isto é a maior bênção que você pode desfrutar. Parar, mesmo em meio à tribulação, um mar revolto, mesmo no cárcere, mesmo com as costas sangrando, mesmo humilhado por uma situação qualquer, pare e louve a Deus. Porque o fato de nós termos abundância ou termos escassez não faz Deus ser mais digno ou menos digno de ser louvado. Ele é digno de ser louvado, independentemente da situação na qual nós estamos inseridos. Mas veja, em terceiro lugar, que já percebeu que o Senhor Jesus, em sua sabedoria, sempre envia os seus de 2 em 2? Isto é para que, pela mútua fé, ambos sejam encorajados e também consolados. Paulo foi preso, mas não foi só. Deus designou a Silas para companheiro de prisão. Deus os enviou juntos para o cárcere interior. E o texto sagrado não nos informa os detalhes, mas o fato é que eles receberam muitos açoites. A noite cai e o frio vem. E é meia-noite, tudo está escuro. Eles poderiam estar encolhidos, chorando. Mas eles abrem a boca, eles oram a Deus, eles invocam o nome do Senhor. Depois de invocar o nome do Senhor, o que eles fazem? Eles cantam hinos a Deus. Um começou e o outro acompanhou. Nós devemos nutrir no nosso coração esta contínua disposição de louvar ao Senhor. Louve ao Senhor e seja você um estímulo para que as pessoas que contigo caminham também venham fazer o mesmo. Louvar ao Senhor. O louvor, ele é contagiante. O louvor, ele transborda, começa num coração, transborda numa boca, inunda outro coração, transborda outra boca. Nós não sabemos quem começou a cantar, se foi Paulo, se foi Silas, mas quem foi primeiro estimulou o seu companheiro. Louve ao Senhor e estimule as pessoas que estão à sua volta a fazerem o mesmo. E enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam louvores, os demais companheiros de prisão ouviam. Voltaram a sua atenção para aquele louvor, para aquelas palavras ditas por homens a Deus. Isso faz bem. Isso faz muito bem. Dia de domingo é bom, né? Os crentes em todos os bairros começam a limpar as casas, né? Aí coloca lá, coloca Oséias de Paula, né? Outra coloca Shirley Carvalhais. Outros são mais moderninhos, né? Já colocam uns... Eu nem sei, né? Os seus antigos nos seus de hoje, né? Você vê, né? E os vizinhos são abençoados. Porque o louvor começa naquela casa e transborda para essa casa. E o louvor abençoa os corações.
As situações pelas quais nós passamos não podem nos fazer esquecer que Deus é digno de ser louvado. Estimule as pessoas à sua volta também a louvarem ao Senhor. Louve ao Senhor. Vai começar numa voz solo, daqui a pouco tem um coral louvando ao Senhor. Mas o texto sagrado nos informa que eles só foram capazes de louvar ao Senhor, porque eles fizeram o esforço de tirar os olhos de si mesmos e colocá-los em Deus. Você sabe que às vezes nós paramos de louvar porque a gente fica olhando muito para as feridas abertas. Compreende isso? Os açoites com vara foram muitos, as feridas estavam abertas, sangravam, doíam, chamavam a atenção. Um olhava para as costas do outro, e talvez com dificuldade por causa da pouca luz, mas ali estava uma ferida aberta. Mas não obstante as feridas estarem diante dos olhos daqueles servos de Deus, eles foram capazes, num esforço de fé, a tirarem os olhos das feridas e colocarem os olhos no Senhor. E eles puderam louvar ao Senhor. Porque olhando para o Senhor, eles viram que o Senhor também foi ferido. Suas mãos, o seu lado. Quando nós olhamos para o Senhor que foi transpassado na cruz, mesmo quando nossas feridas estão abertas, nós olhamos para o Senhor e louvamos ao Senhor. Irmãos, a cura chega para as nossas vidas, porque pelas suas feridas nós somos sarados. Você foi ferido, você foi ferida. Essa ferida está aberta, está sangrando. Esta ferida está doendo, mas não fique remoendo essa situação. Tire os olhos desta terra e coloque os seus olhos em Deus, e louve ao Senhor. O louvor a Deus é um bálsamo, é o remédio que vai fazer sarar o teu coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faça um esforço de fé, tire os seus olhos de si mesmo e coloque os seus olhos em Deus e louve ao Senhor. Mas ainda em quarto lugar, quando nós louvamos ao Senhor, as estruturas que nos aprisionam são abaladas pelo poder de Deus. À meia-noite, surrados, atados ao tronco, oravam e cantavam louvores a Deus, e de repente tudo foi estremecido por um terremoto, enviado por Deus, e diz o texto sagrado que mesmo os alicerces daquela prisão se moveram pelo poder de Deus. Quando nós louvamos ao Senhor, as estruturas que nos aprisionam são abaladas pelo poder de Deus. Até o mundo lá fora sabe que quem canta seus males espanta, não é assim? É uma verdade pela metade. Irmãos, irmãs, o alívio que eles têm quando cantam no mundo é passageiro. No outro dia o problema volta. Mas quem louva a Deus em meio à tribulação é liberto. Louve ao Senhor. E essa tristeza, essa sequidão que há em tua alma, essa estrutura que te prende, será abalada pelo poder de Deus. Louve ao Senhor, louve ao Senhor,
e permita que o Senhor quebre as prisões, quebre as cadeias. Diz o texto sagrado que a cadeia de todos foi quebrada. Quem cantava e quem ouvia foi liberto. Quando nós louvamos ao Senhor, as estruturas que nos aprisionam são abaladas pelo poder de Deus. Canta bem alto. Canta bem alto. A certa altura da vida do rei Saul, ele já estava ali por conta da sua contínua desobediência a Deus, ele se via afligido, perturbado por um espírito mau. Então foi-lhe dado um conselho, que se traga à presença do rei um tangedor. E buscaram a Davi toda vez que Saul era atacado por aquela perturbação, aquela agitação. Davi se apresentava diante do rei e começava a entoar louvores ao Senhor. E então aquela alma aflita se aquietava. Irmão, irmã, em nome de Jesus, encha a sua casa de louvor, e esta perturbação vai ser detida pela mão potente do Senhor. Quando nós louvamos ao Senhor, as estruturas que nos aprisionam são abaladas pelo poder de Deus. Mas veja, eles louvaram ao Senhor quando ainda as portas estavam fechadas. Mas quem ousa louvar ao Senhor quando está de frente de uma porta fechada, certamente o louvará com maior intensidade quando enxergar que diante de si Deus abriu a porta. A porta está fechada, louve ao Senhor. Louve ao Senhor e pode esperar. Deus tem um caminho para você. Deus tem uma saída para você. Deus tem uma porta aberta para você. Deus enviou o terremoto. Os alicerces daquela prisão foram abalados. As cadeias de todos se quebraram e as portas se abriram. Se a porta está fechada, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Moisés e todo aquele povo se colocaram diante do mar vermelho, não havia saída. A ordem foi: diga ao povo que marche, levanta o teu cajado. Moisés isto fez, e ao longo de toda aquela noite soprou um vento da parte do Senhor, e pela manhã o que havia diante dos filhos de Israel era um caminho no meio do mar, e eles passaram a pés enxutos. E do outro lado, Miriam pegou um tamborim, e as mulheres à sua volta fizeram o mesmo, e elas celebraram ao Senhor com cânticos, com danças, com júbilo de grande alegria. Louve ao Senhor, a porta está fechada, louve ao Senhor. E mantenha-se atento, porque Deus tem um caminho para você, porque Deus abrirá uma porta, e quando você passar por esta porta, você louvará a fidelidade do Senhor, teu Deus. Quem crê nisso, diga amém. Deus é digno de ser louvado. As situações pelas quais nós passamos não podem nos fazer esquecer que Deus é digno de ser louvado. Quando nós louvamos, nós estimulamos as pessoas à nossa volta a fazerem o mesmo. Mas para louvar ao Senhor em meio à adversidade, é preciso um esforço de fé, é preciso tirar os olhos das feridas que estão abertas e colocá-los em Deus. Quem coloca os seus olhos em Deus encontra razões de sobras para o louvar.
E quando nós louvamos ao Senhor, a ação da sua graça é um bálsamo em nossas vidas para suturar as feridas abertas. Louve ao Senhor, porque enquanto você louva ao Senhor, as estruturas que te aprisionam são abaladas pelo poder de Deus. E quando você se deparar com uma porta fechada, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, porque enquanto você louva, Deus trabalha por você. Deus abre um caminho para você. Deus abre portas para você. Tem uma bênção para você, para o seu lar, para a sua família. E esta bênção virá quando você abrir a sua boca e entoar louvores a Deus. Então, Deus nos dá hoje uma lição de casa, né? Quem já percebeu o que Deus requer do seu povo? Louve. Ah, Senhor, mas estou nessa situação. Louve. Ah, Senhor, mas a porta está fechada. Louve. Ah, Senhor, mas eu fui humilhado publicamente, eu fui açoitado, eu fui encarcerado. Olha a minha situação, as feridas estão abertas. Louve. Louve. Louve, louve, louve a Deus, louve. Tem uma bênção para o povo de Deus, e essa bênção virá quando nós nos atrevermos a louvar ao Senhor, amém?